E nós vamos ouvir agora o Dr. Bianchini, das Águas do Rio, que vai nos trazer um panorama bastante mais complexo, onde ele tem o desafio de levar saneamento a populações aí das nossas comunidades subnormais, né, que é o nome oficial das favelas, que são maiores do que os dois conselhos aqui que nós ouvimos, né, prefeito? Se nós reunirmos aqui a população. Então, vamos ouvir agora o Bianchini, que vai nos falar sobre o desafio da despoluição da Baía de Guanabara e de levar saneamento para toda a cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, meus colegas de mesa. Agradecer a organização do evento, o convite, em nome da Águas do Rio. Eu entendo que o projeto da Águas do Rio, ele tem o DNA do ISD, né? Ele é muito interligado ao ISD. E ele começa com o marco legal de saneamento sendo aprovado, onde deu garantias aos investidores, aos acionistas, de encarar esse projeto extremamente agressivo, que eu vou descrever para vocês com bastante calma aqui, para a gente poder entender o tamanho e a urgência e a potência que tem por trás desse projeto. No dia 30 de dezembro foi lançado o edital ele previa a SEDAI, continua, a SEDAI é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, companhia pública, que continuava na produção, e seriam leiloados 4 blocos separados, obviamente colocando uma parte melhor do bloco, uma parte pior, para você provocar os investimentos. Vocês terem uma ideia, assim, isso foi no dia 30 de dezembro. O edital, o leilão foi marcado para o dia 30 de abril. Não houve adiamento. Poucas vezes conseguiu fazer um processo no Rio de Janeiro em que não se há adiamento da data da licitação. Isso foi um leilão de viva voz no dia 30 de abril. Quando nós entramos nos estudos, já demonstramos, dentro do nosso planejamento, um interesse claro em tentar vencer o bloco 1 e o bloco 4, com o objetivo claro de abraçar a Baía de Guanabara. O bloco 1 e o bloco 4 contemplam todos os municípios em torno da Baía de Guanabara, exceto 2, Guapimirim, que é uma cidade pequena, e Niterói, que já tem um sistema privatizado e já está com o problema resolvido. Então, a nossa intenção principal dentro desse projeto era assumir o protagonismo da recuperação da Baía de Guanabara, que se enquadra, com certeza, entre os 5 maiores projetos de ISD do mundo neste momento. A recuperação da Baía de Guanabara é um ativo, na verdade, a Baía de Guanabara é um ativo de poder imensurável a partir do momento que ela estiver recuperada. A exploração dela hoje, a nível de turismo, de mobilidade, é muito pequena. Existe a necessidade, a recuperação dela traz um poder imenso. Nós fizemos um estudo com o Trata Brasil, que é um instituto lá do Brasil, e a cada real investido vão ter 3 de retorno. Lógico que a Organização Mundial de Saúde sempre fala em 1 para 4, né? Mas é considerando o mundo inteiro. Estamos falando do Rio de Janeiro, efetivamente, a cada R$1 investido, ali vão ter recuperação de 3. No dia 11 de agosto, nós assinamos o contrato de concessão, que foi no Pão de Açúcar, olhando para a Baía de Guanabara, para assumir o compromisso que a gente tem da recuperação da Baía. E tínhamos direito a 6 meses de operação assistida com a SEDAI. O presidente da SEDAI está aí, temos tido ótima relação. E nós conseguimos antecipar, nós abrimos mão de 3 meses de operação assistida e assumimos no dia 1º de novembro, simbolicamente, já para demonstrar a estratégia clara da Águas do Rio, na escola de samba Estação 1ª de Mangueira. Eu sei que o nosso prefeito aqui, portelense, de coração, mas mesmo assim a gente atendeu ele também, porque no mesmo dia a gente assumiu na Barreira do Vasco também. E o nosso prefeito é vascaíno, a gente sabe disso. E então começamos efetivamente os trabalhos nas comunidades do Rio de Janeiro, um trabalho que vem dando muito resultado. A gente tem, por exemplo,
A Barreira do Vasco é uma comunidade com em torno de 5.000 residências. Essas 5.000 residências já estão atendidas hoje com água, coleta e tratamento de esgoto. Eles jamais tinham recebido uma conta de água, sequer tinham recebido uma conta de água. Passaram a receber a conta. No primeiro mês, 85% das pessoas pagaram a conta de água. Claro, aí entra uma parte que é muito importante para se falar na questão das comunidades do Rio de Janeiro. E dentro do projeto também, até assumirmos, apenas menos de 1% da população do Rio de Janeiro tinha acesso à tarifa social. Uma cidade em que o desemprego gira em torno de 14% a 13%, num período, ainda não saímos ainda, mas se Deus quiser, estamos no final da pandemia, mas com problemas econômico grave em função disso. O contrato nos obriga que, que esse número chegue a 5%. Nós já assumimos o compromisso, e aqui eu falo na frente do prefeito, na cidade do Rio de Janeiro nós vamos chegar a algo em torno de 20% da população do Rio de Janeiro com acesso à tarifa social. Isso significa que as pessoas vão pagar, em vez da tarifa básica de R$60, ela será de R$20 para a população mais carente. E esse remédio tarifário foi aplicado na Mangueira, foi aplicado na Barreira do Vasco e está sendo aplicado em todas as comunidades. Hoje, esse programa já atinge não só a cidade do Rio de Janeiro, mas também a Baixada Fluminense, a região de São Gonçalo, que fica do outro lado da Bahia, e todo o interior do estado. Hoje nós temos 27 cidades sob nossa coordenação. Isso vai de encontro com uma coisa que faz parte do planejamento estratégico da Águas do Rio. Nós somos uma empresa privada, mas nós prestamos um serviço público. E jamais poderemos diferenciar uma coisa de outra. É muito importante que cada um dos nossos profissionais sintam isso, e dessa forma a gente tem evoluído muito dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Em termos de projetos, investimentos necessários, da forma que eles vão evoluir, eu separaria em 3 grandes atos. O primeiro é a recuperação dos ativos existentes. Assumimos ativos realmente muito deteriorados e com muitos problemas. Por exemplo, estações de tratamento que um dia já trataram 1.600 litros por segundo, estações de tratamento de esgoto, já trataram 1.600 litros por segundo, quando assumimos tratavam 230 litros por segundo. A Estação da Alegria, que é a estação que fica ali na chegada, perto do aeroporto do Galeão, ela pode chegar a tratar 5.000 litros por segundo. Ela hoje trata 1.600 litros por segundo. E assim, vários casos que acontecem, não só a nível de esgoto, mas também a questão de água. Essa questão do esgoto, quer dizer, quando a gente conseguir recuperar e usar todo o potencial que essas estações têm, e a gente pretende fazer isso logo nos 2 primeiros anos, com certeza a gente já provoca um impacto positivo na Baía de Guanabara. Para a questão de água, nesse primeiro momento nós também estamos entrando já fizemos mais de 100 quilômetros de rede de água, colocamos 5 reservatórios que estavam semi-prontos, terminamos os reservatórios, eles já estão funcionando. Recentemente, uma parceria com a SEDAI, onde o presidente Leonardo Soares muito nos ajudou nessa relação, foi uma relação super transparente. Uma cidade chamada Magé, que fica no Rio de Janeiro, tinha uma estação de tratamento que estava sendo construída desde 2008, estamos falando de 13 anos, com imbróglio jurídico, em parceria com a companhia estadual. Nós assumimos a conclusão da obra, assumimos o compromisso de concluir a obra em 6 meses. Eu lembro que o Leonardo falou comigo, 6 meses não dá, Bianchini. Dá, a gente vai conseguir. E conseguimos terminar uma estação de 300 litros por segundo, que abastece hoje 100.000 pessoas, no local, a cidade de Magé, que mais faltava água em toda a área de concessão. Nós conseguimos terminar essa obra, inauguramos numa data, inclusive, Dia dos Namorados no Brasil, no dia 12 de novembro. Minha esposa ficou muito satisfeita, inclusive, com o fato de eu ter chegado em casa às 3 horas da tarde, por causa da inauguração da estação de Magé. Mas tudo bem. O segundo ato
é um cumprimento contratual que até o 5º ano de concessão, a gente tem que investir 7,4 bilhões de reais. Desses 7,4 bilhões de reais, 2,7 bilhões de reais são exclusivamente para se fazer um grande cinturão em torno da Baía de Guanabara para conter todo o esgoto que hoje é jogado na Baía. Esse esgoto vai ser levado até as estações que já estarão recuperadas, como eu falei, até o 2º ano. E aí o impacto deixa de ser apenas um impacto positivo e passa a ser realmente um impacto em que a Baía passa a ficar convidativa a ser utilizada. É importante dizer também que até o 5º ano nós temos que investir na cidade do Rio de Janeiro 1,2 bilhões de reais em áreas não urbanizadas e semi-urbanizadas. Isso quer dizer que quando o prefeito quiser entrar, olha, eu quero urbanizar essa área aqui, a obrigação de fazer água e esgoto na comunidade é da Águas do Rio. Nós temos 1 bilhão e 200 milhões. E de todos os objetivos que nós temos no contrato, aquele que, por exemplo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nós temos lá que investir, temos uma previsão de investimento de 300 milhões de reais na recuperação, caso seja necessário de alguma parte de esgoto. Se esse dinheiro não for utilizado, ele é revertido para as comunidades do Rio de Janeiro. A segunda, quer dizer, indo para a última parte, aí cumprindo o marco legal do saneamento, em 2033, nós temos que estar com 90% de toda a nossa área de concessão com o esgoto coletado e tratado via separador absoluto. Qual a grande vantagem que tem nesse projeto? A gente vai fazer o separador e vai ter o coletor também em torno da Baía, o grande cinturão. A Baía de Guanabara passa a ter uma dupla proteção. Além disso, nós estamos falando também do interior do estado do Rio de Janeiro, que também passa a ter seu esgoto coletado e tratado. Para encerrar, eu sempre gosto de falar isso, esse projeto ele transcende acho que a questão de engenharia, a questão de tecnologia, a questão de investimento. Acho que já se falou muito de investir 10 bilhões na Baía de Guanabara, disso, programa de despoluição, e nunca se chegou à equação final. Nós temos um compromisso, obviamente pagamos num leilão 15,4 bilhões de reais para entrar nesse negócio, e, de fato, o que vai mexer com a população, o que vai alterar realmente isso, e dessa forma que a gente pretende trabalhar, é tocando o coração das pessoas. Eu gostei muito do que o Salvador falou sobre essa coisa da pessoa, porque se a gente não tocar o coração de cada uma das pessoas que estão próximos da Baía de Guanabara, a gente não vai ter cumprido com o objetivo em sua totalidade. Então, assim, quando eu saio de casa, às vezes, sempre muito cedo, né? O prefeito acorda cedo também, começa a cobrar cedo. E chego muito tarde, a gente abre mão de família, a gente sofre bastante, tem um projeto muito desafiador, e eu sempre me pergunto, por que isso vale a pena, né? É lógico que a gente deixa um legado para a humanidade quando você entra num projeto desse, você é muito importante, mas as pessoas são muito importantes. Eu queria mostrar um pequeno vídeo de 2 minutos que demonstra exatamente o que eu estou falando para vocês e o quanto é importante a gente estar dentro de um projeto como esse. O estudo do Instituto Trata Brasil constatou que o número de brasileiros que vivem em áreas sem coleta de esgoto subiu quase 54% entre 2016 e 2019.
Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 18 anos. E aí meus filhos, tudo aqui. Vejo vocês, todo o trabalho que vocês por fazer. Jesus está com vocês, Jesus está na frente, né? Que Deus abençoe vocês de saúde, para vocês, e vem comer o meu bolinho. Olha aí, vizinhança, tem água boa chegando, tem algo acontecendo. É o tempo que eu esperei. Essa água tá aqui, ó. Viva Bubuzinho! Maravilha de Deus! Água do rio, agradeço, porque nem isso nós tínhamos. Agora nós temos água boa, forte, jorrada, já tá da grossa, da água do rio. Só para encerrar, eu não cheguei a comentar, apareceu ali, dos 5.000 profissionais contratados hoje pela Águas do Rio, 3.500 são contratados em comunidades do Rio de Janeiro. E é importante, essa senhora que vocês viram aí, ela, quando chegou água na casa dela, fez essa música, cantou, e ela comentou com nossos profissionais que ela nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Nunca. Ela pegava balde em algum lugar e levava até a casa dela. E aí foi o dia que eu olhei e falei assim, poxa, as pessoas estão... Vale a pena contratar as pessoas da comunidade. Porque eles compraram o chuveiro, compraram toda a encanação, fizeram um chuveiro para ela, um banheiro dela, e ela tomou o primeiro banho da vida dela de chuveiro por conta dos profissionais que lá estavam, por conta dos profissionais que trabalham em comunidade, que eu garanto a vocês, é a melhor mão de obra que existe no Rio de Janeiro. Muito obrigado, gente.